Fala pessoas, está começando mais um episódio aqui do Pode Ler e Escrever. E a nossa convidada de hoje é a Raíssa Lettieri. Ela é escritora e editora, formada em Letras e Literatura pela PUC Campinas. Ela fundou a Verus Editora em 2000 e a editora foi vendida posteriormente ao Grupo Editorial Record, onde ela segue atuando. Em 2021, ela estreou na literatura com a coletânea de contos De Folhas que Resistem, que foi publicado pelo selo Biblioteca Azul, que faz parte da Globo Livros. Com O Cochilo de Deus, seu primeiro romance, Raíssa propõe uma profunda reflexão sobre a humanidade, suas imperfeições e o livre-arbítrio, consolidando-se como uma autora que instiga o pensamento crítico e filosófico através da ficção. E O Cochilo de Deus, o livro que eu tenho aqui em mãos, que eu fui presenteado. Muito obrigado, Raíssa, no Fli Tabira. A gente se conheceu no início do mês agora de novembro e falaremos bastante desse atual lançamento da autora. Raíssa, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao podcast. Obrigada, Juliano. Obrigada aqui pelo convite. Olá, pessoal. Que bom, obrigado. E eu falei de uma forma formal aqui, né, um pouquinho sobre quem você é e me chamou bastante atenção. Eu acredito que quem te conhece também chama atenção nesse sentido, que lá atrás, né, no início dos anos 2000, você fundou a editora e posteriormente ela foi, né, adquirida pela Record, né, pelo grupo. Conta um pouco pra gente assim da sua trajetória na literatura, na escrita, na sua profissão também como editora, até chegar no momento de ter a sua própria, que é a Verus, e depois um novo momento, né, com a aquisição e tudo mais. Complementa a formalidade que eu tive aqui no começo, por favor. Juliano, então, eu venho de uma família de escritor, né? Meu pai, escritor, me publicava pela editora Vozes, ele publicou romances pela Vozes quando eu era pequena, frequentava as escolas, eu gostava muito de ir com ele, e eu acho que durante esse tempo já era fomentado em mim esse desejo de ser editora, porque o que acontecia também, quando as escolas adotavam algum livro que eu achava interessante, que eu gostava de ler, eu chegava na secretaria da escola, naquele tempo não tinha internet, né? Então eu chegava na secretaria da escola, pedia o endereço dos escritores e, por minha conta, entrava em contato com eles, mandava uma cartinha convidando para ir para a escola e convidando para almoçar em casa, sabe? Pegava todo Legal. mundo de surpresa, tanto na escola quanto em casa. Então eu acho que esse trabalho entre escritor, Sim. né, que era meu pai, e convidar os escritores, já foi fomentando em mim esse desejo, tanto de ser editora quanto ser escritora. E eu escrevia muito desde criança, participei de concursos no jornal, na escola e na juventude, mas depois eu mergulhei no trabalho editorial, me formei em letras, e assim que eu terminei a faculdade, meu pai abriu uma editora e eu fui trabalhar e aprendi a ser editora na raça, né, no dia a Uhum. dia, aprendendo o que precisava ser feito para que o livro ficasse pronto até o momento de entrar em gráfica. E trabalhei como sócia do meu pai durante 10 anos. Só que ele tinha uma editora com perfil eu trabalhava com gênero de livros mais religiosos e eu buscava um outro tipo de segmento para trabalhar. E em 2000 eu resolvi abrir uma editora aqui em Campinas chamada Verus. A intenção primeira foi de publicar poesias, e eu contratei e publicava livros de poesia, mas, logicamente, 6 meses depois, eu percebi que ia ser impossível permanecer alimentando esse sonho, porque a gente conhece bem que é um mercado muito difícil, né, Sim. para viabilizar poesias. Então, eu comecei a abrir o leque da editora e contratar livros de autores de não ficção. E um dos primeiros autores que eu contratei foi o Rubem Alves, que se tornou um Hum. grande amigo. Eu aqui participava do grupo que ele tinha, dos canoeiros, um grupo muito afetivo, porque ele reunia amigos e me inseriu dentro desse grupo de amigos, e ele preparava o jantar, vinho e servia sopa, ele mesmo preparava, e a gente ficava conversando de literatura, poesia, escutando Bach, que ele amava. Foi uma convivência Hum. muito prazerosa para mim, e ele se tornou autor da minha editora. Contratei Leonardo Boff, e assim eu fui expandindo Uhum.
além de publicar alguns livros de poesia, publicava também autores nacionais e estrangeiros que tinham um certo renome dentro desse campo da psicanálise, da Sim. educação, da sociologia, da teologia, até o momento que, em 2010, eu recebi, no final do ano, uma proposta do Grupo Editorial Record, interessado em comprar a Verus. A Record já tinha um histórico bem renomado no mercado de comprar editoras como a José Olímpio, a Uhum, Civilização Brasileira, Bertrand, e naquela época eles já tinham 12 selos dentro do grupo e eu entrei aí também e fui transferida, né, para dentro do grupo. Eles quiseram me contratar e eu comecei a ser editora no grupo e uhum, cuidar não apenas do selo Verus, como também de outros selos. Mas, assim, ao longo do tempo, a Verus foi mudando o perfil dela e uhum, hoje publica livros de ficção. Atualmente, eu continuo trabalhando como editora de aquisição no grupo, para vários selos. Então, eu entro em ah, que contato legal. com autores brasileiros, desenvolvo projetos ou recebo material para avaliação para definir, né, Uhum, se haverá contratação ou não e para qual selo esse livro será contratado. uhum, Então, esse é o meu caminho como editora. Ao uhum, longo de todo esse tempo, Juliano, eu vim cuidando muito dos autores, né, muito próxima a esses autores, batalhando por eles no mercado editorial e escrevendo meio na surdina, né? Ninguém sabia muito uhum, que eu escrevia, mas sempre amei demais o ofício da escrita. Mas, assim, enquanto eu tinha toda essa ousadia, né, com os autores sim. contratados, com relação à minha própria obra, eu ficava meio encabulada, né, de criar Uhum, coragem de levar essa obra para o mercado. A Record não publica autores que trabalham na casa, sim. é uma política interna do grupo, então eu precisei ir para o outro lado da mesa, como todos os escritores e escritoras, né? E colocar o livro debaixo do braço e ir atrás de uma editora para publicar. Antes de fazer isso, eu encaminhei para 2 autores que eu admirava muito, o primeiro livro, De Folhas que Resistem, Sim. tá aqui. Eu encaminhei para 2 autores pedindo que eles avaliassem, né, me dessem um feedback, se achavam que valeria a pena tentar, e recebi um retorno muito positivo do Carrascosa, que depois Uhum, fez o texto de orelha do livro, e uhum. do José Castelo, que prefaciou o livro. E isso me impulsionou. Daí eu me animei e fui atrás, e o De Folhas que Resistem saiu pelo selo Biblioteca Azul, da Globo Livros, e agora o Cochilo de Deus, que está saindo pela Faria e Silva, da Alta Books. Que Essa é a legal. história. É uma trajetória interessante, muito rica, né? Porque ela começa há um bom tempo atrás e você participou naturalmente de vários momentos ali do mercado editorial, né? Então, né, você começou com o mercado praticamente offline, né? E agora está no mercado 100% inserido no online, que eu imagino que interfira muito, inclusive no seu trabalho atual de busca de novos autores, né? Então, Sim. desde a época que você falou atrás, você pegava o telefone, mandava uma carta, era um trabalho assim, talvez, talvez não, era um trabalho mais lento e hoje tem-se, além dessa velocidade que a tecnologia proporciona, pelo menos a minha visão aqui, é um volume maior também de escritores escrevendo, publicando, mostrando suas obras. É, tornou-se mais desafiador ou ficou melhor porque tem acesso a mais pessoas também, naturalmente consegue selecionar melhor no ponto de vista da editora, né? Novos títulos. Olha, Juliano, antes de mais nada, ficou muito mais ágil, né? Porque, Sim. assim, lá antes de 2000, logo que comecei a trabalhar com meu pai, para contratar um livro, levava praticamente uns 10 meses, 10, 12 meses, porque mandava a carta, pedia o Uhum. catálogo, se fosse um livro estrangeiro, né, internacional, a gente tinha que Ó. mandar uma carta, e daí pede o catálogo da editora, volta o catálogo, escolhe o livro, vai a carta pedindo, entendeu? Tinha Uhum. muita troca de Sim. carta até sair, até a gente realmente chegar no ponto de negociar o contrato. Daí manda
negociação, daí muda uma porcentagem, muda uma. Então, assim, era realmente uma novela. Contratar um livro era muito mais lento, mas também permitia que a gente pudesse ler com mais calma, contratado. Hoje o volume é imenso, então um editor, né, e isso acontecia comigo até pouco tempo atrás, que frequenta as feiras internacionais, entra em contato com as editoras internacionais, além disso, cuida do material nacional também, recebe um volume enorme Uhum. de material a ser avaliado. Então, assim, ah, por incrível que pareça, também fica lento, porque a gente não consegue dar vazão a Sim. tudo que recebe. Então, às vezes, os escritores e escritoras ficam muito assim, ressentidos ou meio frustrados, porque a resposta não vem rápida. Mas é que é insano mesmo, né? O trabalho e o volume de material que a gente recebe para avaliar. Mas, assim, em termos de divulgação, a gente percebe que talvez na imprensa, né, há um espaço mais reduzido de divulgação, mas as redes sociais estão ocupando um espaço importante. Então, a divulgação do livro, a disseminação dessa palavra escrita é muito rápida, né, por meio das redes sociais. Então, isso vai chegando a um volume maior de escritores. E eu vejo assim, em 2010, quando eu vendi a Verus, a discussão era assim, com o advento das redes sociais, possivelmente os jovens iriam parar de ler. E a Uhum. gente vê que realmente aconteceu totalmente o contrário dessa previsão, porque formaram-se esses fã-clubes, né? Essas Sim. comunidades de leitores, e o jovem gosta de ser inserido nas discussões, então isso ajudou muito a disseminação, né, do livro juvenil. Inclusive, você fala assim, eu já acompanhei várias flutuações, a gente viu que durante a pandemia o livro juvenil foi o gênero que mais explodiu, né, em termos de Sim. venda. Então, assim, realmente é um mercado. Eu já vi muita coisa, livrarias abrindo, livrarias fechando, Uhum. gêneros literários tendo seu apogeu e depois sendo substituídos por outros. Então, é um Sim. mercado muito dinâmico, Sim. muito. A gente precisa É. acompanhar e ter muita sensibilidade para É. perceber essas nuances do mercado. Isso realmente é muito desafiador para quem está na linha de frente ali, né, das tomadas de decisões e tudo, mas ao mesmo tempo, as pessoas não param de ler, né? Você acabou de falar das redes sociais, é um ótimo instrumento de fomento à leitura, né? E falando de influenciadores literários, os perfis, né, que só divulgam livros, e eu vejo um movimento cada vez mais de autores nacionais também, né? Cada vez mais buscando, né, os autores nacionais, independentes ou não. E ao mesmo tempo eu lembro também uma época que quando chegavam os e-books, né, também era aquele, Sim, não, vai acabar com o livro impresso, sim. ninguém vai ler mais. E acaba que assim, o jornal impresso caiu bastante, revistas Aham. também passaram a ser consumidos mais por meios eletrônicos, mas o livro não acompanhou isso, né? Acaba que o Não. livro impresso ele ainda é muito mais admirado, pelo menos é uma percepção que eu tenho como leitor, né, do que o livro digital, né? É isso mesmo? É incrível, né, porque a gente viu uma revolução muito forte com a música, né, mas, Sim, também. o livro ele permanece mesmo, e esse fetiche de ter o livro impresso encanta, né, é como se é um produto que tivesse uma alma, e as pessoas É, querem ter um contato próximo, né, desse produto que é o livro. sim. Há essa necessidade de ter na estante, de marcar. É muito mais fácil. Quem gosta de ler em profundidade, de forma vertical, um livro, gosta de anotar, de ter, né, os trechos Sim, marcados. Há uma facilidade de achar essas marcações. Eu não sei, mesmo os jovens, né, eles gostam de ter os livros na estante, de mostrar suas estantes. Eu sim, acho assim, e quando eu vendi a editora em 2010, um dos grandes pânicos que eu tinha na época era justamente este: eu acho que eu vou vender, porque com e-book, né, o que que eu vou fazer? sim, Então, quando chegou a proposta, eu meio que não duvidei. Era uhum, justamente esse momento forte do sim, e-book, essas questões relacionadas aos jovens, futuros adultos, né, pararem de ler por conta das redes sociais. E que bom que as previsões sim. não foram essas. E eu vejo
o livro impresso também é a materialização de uma conquista muito grande dos escritores, né? Porque eu vi isso muito, né, no evento que a gente se encontrou em Itabira, né, o Flea Itabira. Meus últimos livros foram contos, né, e só em versões digitais. E em um evento eu sinto muita falta de ter uma leitura atual minha com o livro impresso, porque quando a gente está no meio de vários escritores e leitores, a gente está conversando, é uma forma de você se apresentar com o seu Sim, livro. Né? É sim. um ótimo instrumento ali, além de conquista, né, de satisfação, de realização, é uma forma de entregar um pouquinho de você com o livro impresso. O Deixa e-book, ele não tem isso, né? Não tem muito esse caráter de estou aqui, né? De mostrar. O livro impresso tem muito essa. Sim, e você deixa a sua marca no autógrafo, Sim, né, eu acho que realmente sim, é uma realização e, assim, o livro impresso fica aquela promessa, né, o leitor diz: "Ah, eu vou adquirir, vou entrar no site pegar um e-book", mas acaba passando, né, é, porque o volume de coisas que chegam para os leitores é muito forte, muito sim, intenso, então não o leitor acaba deixando passar, esquece. O livro uhum, impresso está lá, né, visível. sim. Isso eu E, acho, assim, bem bacana. E o e-book, colabora, né, sim, também, sem dúvida alguma, para as pessoas que têm uma certa dificuldade com leitura, o fato de permitir também letras maiores, né, as pessoas sim. também tem pessoas que sentem muito prazer de ler no e-book. Então veio uma ferramenta como É um a coadjuvante mais, né? super necessário, mas para mim É. pessoalmente, o livro é de extrema importância, né, eu Sim. gosto de ter o livro em mãos. É, o livro eu também eu leio bastante e-book, assim, eu gosto da dinâmica, né, você pode carregar eu Numa uso muito o viagem, Kindle numa viagem, ou no escuro, ou enfim, no ônibus, alguma coisa assim, que você já sim, tá levando várias coisas, enfim. Mas é um instrumento complementar, né, à leitura, bem sem como agora dúvida, tá muitos audiobooks, né, agora tá um sem movimento dúvida. muito um pouco mais forte do áudio, né. Mas eu queria chegar num ponto agora, Raíssa, que como que foi, né, após vários anos como editora, você tá do outro lado ali da mesa, como uma escritora sendo, né, avaliada, aprovada por uma outra editora, né? Você até disse como política do grupo Record, né? Você não poderia ser publicado por nenhum selo de lá. Então você passou por um processo, né, diferente, tinha editores do outro lado, né? As etapas editoriais de avaliação do livro, revisão, capa e tudo. Como que foi, né, esse momento da Raíssa escritora, né? Desde a escrita até nas negociações para publicação. Olha, eu estava no lançamento do meu livro no sábado e a mediadora perguntou, né, se eu levo muito da editora para o meu ofício como escritora. E é interessante, porque, assim, eu tenho muito nítido para mim o meu papel como editora, eu fico com o olhar muito preso a questões externas, ao selo, ao gênero que ele possui, o que cada selo procura, então eu vou ao mercado editorial, eu vou buscar escritores dentro daquilo que é necessidade dos selos, que é a necessidade de cada selo editorial dentro, do grupo editorial. Como editora, também eu entendo e já fui proprietária de editora, eu sei que há uma necessidade de apresentar livros que tragam resultado para o grupo, sejam eles uma visibilidade pelo conteúdo editorial, literário do livro, ou sejam eles pelas vendas, né? Uhum. Uma empresa se mantém também Tem que pelo vender, né? Sim, lucro, né, sim. pela venda que se realiza. E até assim, para poder publicar livros, com tiragens menores e com um pouco menos de saída, é necessário esse olhar, né, Sim. para a gente encontrar esse bom balanço entre o que Uhum. vende e o que traz um olhar, para o mercado literário, para prêmios e tudo mais. Mas então o meu olhar é muito externo, voltado a essa necessidade. Mas enquanto escritora, o meu olhar é totalmente assim, para mim, que história que eu tenho para contar? Uhum. O que eu tenho para dizer? Como serão os personagens? O que é autêntico e verdadeiro dentro de mim para fazer com que esse texto seja honesto? Uhum. E assim, uma clareza
muito forte de que eu não vou, é impossível agradar, né? Cada leitor tem uma percepção diferente, um olhar diferente, um gosto diferente. Se nem para o Guimarães Rosa, que é um deus para mim, agradou, Uhum. a Bíblia não agrada a todo mundo. Então, assim, Sim, não tenho essa pretensão. A única pretensão que eu tenho é de ser muito verdadeira naquilo que eu escrevo e de sim. não forjar ou de não falsificar um personagem que vem para mim de forma, ao longo da escrita, ele vai surgindo de forma muito madura. Então, o meu olhar é muito interno. Eu Uhum. acho que o meu posicionamento como escritora é diverso como editora nesse sentido. Sim. E o fato de você ter publicado 2 livros, pensando na sua jornada, sua trajetória toda na literatura, é bem recente, né. Foram momentos dos últimos anos, né. Também traz um sentido de complementação, né, de você se sentir mais completa na literatura, agora tendo os livros publicados também, tem esse sentimento? Ah, sim, porque eu queria demais publicar esses livros, eu não encontrava muito tempo para me dedicar totalmente. Então, assim, tanto que o primeiro saiu em 2021 e este está saindo agora, 3 anos depois, Sim. 2024, justamente por falta desse tempo e porque eu sou muito exigente, né, com o texto. Então, quando eu falo assim, eu leio pelo menos 50 vezes um Uhum. texto antes de mandar para a gráfica, e não é exagero, é porque eu fico sofrendo diante das palavras, se tira, se vai para uma etapa de revisão e vem um revisor querendo mudar uma palavra, eu fico 1 hora Uhum. olhando para aquilo, gente, põe, tira, qual palavra fica mais adequada. Então, assim, eu tenho um trabalho muito criterioso com aquilo que está Sim. sendo escrito, colocado no papel. Então, assim, não é tão rápido como poderia ser, mas é Uhum. justamente por causa desse trabalho que eu Sim. faço com o texto. E o Cochilo de Deus, ele tem uma estrutura muito diferenciada. Quando os leitores, se os leitores tiverem a oportunidade de ler, vão perceber, porque há uma arquitetura sendo construída ao longo da narrativa toda. E isso realmente exigiu um trabalho muito Uhum. grande, uma engenhosidade para poder fazer com que esse romance caminhasse da forma como eu estava Sim. imaginando, entendeu? É, Então, há essa demanda, sim. né, minha. É, porque quando se fala de um romance, né, que é uma história narrativa mais longa, né, o cuidado com a estrutura tem que ser muito maior, né, para que, fique entendível, compreensível e que o leitor não se perca ali na metade da leitura, não fique Sim, desinteressado, né. sim. Então, antes de a gente falar da estrutura, que eu tenho algumas dúvidas, quando eu sou muito assim, eu tenho, né, de novo, né, igual a gente estava no Frei Tabira, eu passei diversas vezes na livraria, muito para observar como que estava a disposição dos livros, as capas, né, os lançamentos, a que a gente consegue com os olhos enxergar logo de cara, né. E eu já falei isso para você algumas vezes, né, que a capa é muito bonita do Cochilo de Deus. Sim. E ela também reserva alguns detalhes, de projeto gráfico que chama atenção, como Deus com letra minúscula, né. Para mim não é algo impactante, eu que não sou uma pessoa, religiosa, não sou, né, não faço parte de nenhuma igreja, mas ao mesmo tempo isso pode incomodar algumas pessoas. Isso passou na sua cabeça, é um incômodo, uma provocação ali leve, mas proposital, é algo 100% da mão do ilustrador, do capista. Então, vamos começar falando pela capa, né, depois a gente parte para o miolo, para a parte interna do livro. Tá, para falar da capa do Cochilo de Deus, eu vou pegar aqui a do primeiro Ótimo. livro, de Folhas que Resistem. Que também é muito Ah, bonita. as capas foram desenvolvidas pelo designer Matheus Valadares, que teve uma grande sensibilidade para perceber a essência dos textos que eu havia escrito e traduzi-los perfeitamente para as capas. Todas as letras minúsculas, meu nome inclusive. E quando eu fui publicar o de Folhas, o Cochilo de Deus, eu quis contratá-lo também para fazer essa capa. Por quê? No de Folhas que Resistem, que é uma coletânea de contos, aqui a gente vê as folhas, e as folhas, assim, a minha percepção, e essa capa me deu muito impacto, ele tinha mandado umas 10, tipo assim, nossa, olha os meus personagens, essas folhas são os meus personagens no livro de Folhas que Resistem. As folhas estão machucadas, feridas, algumas já envelhecidas, outras Sim. mais
novas, mas elas são muito diferentes. E eu acho que os personagens apresentados na coletânea têm essa aura, sabe? Por isso que tem o título Resistem, eles estão resistindo os sofrimentos da vida. Né? E daí eu quis contratar o Marcelo Valadares também para fazer o Cochilo de Deus, e pedi para ele manter o estilo. Então, as letras minúsculas estão antes. O primeiro impulso foi esse, manter o estilo, as letras minúsculas, e daí Deus saiu com letra minúscula. Sim. Mas o Deus que eu apresento, inclusive no prólogo do livro, em alguma Gênese, é o Deus mítico, mitológico. Então, não penso que fere ninguém, realmente não é essa a intenção, provocar nada que seja, que cause o ferimento, algum tipo de dor, né, a pessoa que é religiosa. Na verdade, o que eu apresento é aquele Deus no início, né, e depois alguma Gênese vai discorrer um pouco mais sobre esse trecho da Bíblia, mas é o Deus mitológico que é apresentado como criador, que é o mesmo, esse mito da criação aparece em várias religiões, né, em várias cosmologias. Então, é um mito. E o Deus verdadeiro independe se está com letra maiúscula ou minúscula, né? E é interessante que logo de cara você já resolve essa questão, né? Você já mostra como que você apresenta esse Deus, né? E quando você fala o cochilo de Deus que está no título, né? O livro se passa justamente nesse momento de descanso dele, né? Após a criação, correto? Sim. E aí já é um ponto que eu queria entrar nessa estrutura, né? Porque logo que a gente abre aqui naturalmente nas primeiras páginas aqui do sumário, tem alguma gênese, né? Igual você disse, é o prólogo ali, tá no começo, página 11. Depois a gente tem 5 histórias, né? 5 pontos de vista, e depois a gente vai para uma porção final do livro, né? Que aí a gente retoma, né? Que é algum genoma, árvore genealógica e depois os agradecimentos. Fala assim pra gente da estrutura, né? Como que você pensou nessa estrutura, como que ela é importante ali para entender toda a história e naturalmente contando um pouco mais pra gente sobre o livro. Então, Juliano, o livro começa mesmo com alguma Gênese, e eu pego do texto bíblico os 8 versículos iniciais, e neste prólogo eu mantenho o estilo do Gênesis apresentado no Antigo Testamento. Só que conforme a gente sabe, né, dentro do mito apresentado, que Deus vai criar o mundo em 7 dias. E depois do 8º versículo eu vou trazendo a minha visão dessa criação. Então, vem o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro, e faço uma paródia, uma adaptação com o meu olhar a respeito dessa criação, e o texto termina no 7º dia, quando Deus repousa. Se ele repousa, ele cochila. Então, eu falo assim, até termino assim: no 7º dia, desanimado, Deus repousou. Ele havia trabalhado muito, e assim a Gênese criada aqui por mim vai trazer esse conteúdo, e fala, e então foi a festa, porque ele foi repousar e a humanidade ficou. Entrou, Deus está repousando, o que a gente faz? Então, a humanidade começou a bagunçar a criação. E assim, é como se neste momento em que Deus repousa, a gente entra para o romance propriamente dito, como se entrasse no pesadelo de Deus. Ele está cochilando, tendo um pesadelo, que é isso que a humanidade está desenvolvendo e fazendo na Terra a partir do momento que ele repousou. A gente sai desse texto grandioso, que é essa paródia da Gênesis, um texto bíblico, e o primeiro texto que vem a seguir é uma poesia. Então, é um poema. Então, a gente sai do texto divino e cai para um texto de criação humana. E dessa criação humana, a gente vai cair num bloco, que daí, então, começa a história de uma personagem, uma senhora muito rabugenta, escrevendo num bloco de anotações, que é onde ela anota as compras, ela vai registrar também alguns episódios do dia a dia dela. É uma senhora que é tão rabugenta que nem um diário ela se dá, ela vai anotar num bloco que está sobre a mesa. E a gente vai vendo, então, ao longo do último século, em períodos diversos, em países diferentes, essas histórias sendo entrelaçadas. Então, essa senhora,
eu tenho um carinho muito grande por essa personagem. Ela vai aparecer lá na frente, em um outro momento da Uhum. vida, em um outro lugar, em um outro país, e a gente vai compreender por que ela se apresenta de forma tão rabugenta. Então, as histórias vão sendo mostradas e a gente encontra esses seres humanos batendo a cabeça, porque Deus cochilou. Sim. O que a gente faz, né? Com tantos problemas, tantos sofrimentos, sofrimento relacionado ao abandono, à indiferença, ao sofrimento, à dor humana mesmo, e à violência, violência às vezes do acaso. O acaso pode ser violento na vida de muitas pessoas, e isso vai acontecer na vida de alguns desses personagens. Então, é um romance, não é um livro de contos, porque Uhum. está tudo muito Sim. entrelaçado e demanda do leitor, da leitora, uma atenção muito grande com relação aos detalhes. Nada é colocado ao acaso. Esse bloco de notas não está aqui por acaso, ele vai ter um Uhum. sentido lá na frente. Qualquer personagem, a árvore da vida, o deserto, as pombas, os cães, tudo que vai Sim. aparecendo ao longo da narrativa tem um propósito. E ao final da leitura, aparece o narrador que vai justificar o que estava por trás de tudo isso. Porque este livro, Juliano, surgiu dessa inquietação que é minha, e eu sei que não é só minha, é de todo mundo, porque em algum momento da vida a gente para e pergunta: mas meu Deus, Uhum. se a fonte era divina, Uhum. por que tantos problemas? Qual é a origem do mal? Por que o sofrimento? Por que as pessoas morrem? Por que morrem de maneira tão agonizante em alguns casos, tão trágica? Então, assim, esse tipo de pergunta, eu, como agnóstica, não sei a resposta. Então, a proposta do livro é ampliar a pergunta para que o livro se propõe a ser investigativo, Sim. mas a resposta não há. Mas como ficcionista, como romancista, eu posso criar. E eu me dou essa licença poética de apresentar a minha resposta, que é uma resposta absurda, como qualquer outra resposta que nesse nosso plano Uhum. alguém chegue para você e fale: o sentido da vida é este, Deus Uhum. criou a humanidade por conta disso. Quem que pode saber exatamente, né, o que está Uhum. por trás de todas as coisas, se há alguma coisa por trás de tudo? Então, assim, a proposta do livro é fazer mais perguntas e Uhum. mover os leitores, as leitoras, nesse sentido da investigação. É trabalhar com a inteligência, buscando decifrar o que está sendo escrito para chegar à minha conclusão. Eu apresento uma resposta absolutamente hipotética, Sim. porque eu acredito que não há. Então, eu me dou a licença poética de criar uma possível. Como Sim. tanta gente fica criando, né, uma série de hipóteses com relação à criação divina. E É, e uma coisa assim, no final, sim. termina com algum genoma, Uhum. e então vem toda a revelação. Sim. Então, pelo que você falou, pelo que eu estava imaginando também, é um livro que pro vai promover muito um autoquestionamento ali do leitor, né. Sim, Então, ao longo das histórias que elas se entrelaçam, sobre uma pergunta que, igual você falou, não tem uma resposta, né, pelo menos não tem uma resposta certa, podem ter várias respostas, né, e cada leitor vai se questionando sobre a sua vida, sobre suas ações, suas atividades, enfim, os seus comportamentos. E eu acho que o livro por si só, um livro, para mim, ele é bom quando ele provoca esse questionamento pós-leitura do leitor, né? Porque quando ele sai da mão do escritor, ele é do leitor, né? Então ele vai ter livre-arbítrio para entender o que ele quiser do livro. E quando o livro tem esse caráter provocativo de questionamento, é mais profunda ainda a mensagem que deixa para o leitor dele ficar meio que pensando sobre aquilo, né? Então, é de fato intencional, né? Pelo que você contou, é provocar cada vez mais esses pensamentos, né, do próprio leitor. E aí eu finalizo a pergunta, Raíssa, é um livro para pessoas agnósticas também, igual você falou, igual você, é, de várias crenças, religiões,
tem alguma certa limitação nesse sentido, de quem vai gostar, de quem não vai, na sua percepção? Olha, eu posso te garantir que eu não tive a intenção de provocar ou de a fé de ninguém, assim, minimizar a Uhum, fé de ninguém, o maior respeito. Na verdade, eu acho que essa postura, minha, né, de ser agnóstica é muito real. Facilitaria sim, muito a minha vida, Juliano, se eu fosse uma pessoa religiosa, sabe. Eu fui sim, criada, numa escola de freiras, meus pais, minha família, toda ela é extremamente religiosa. Eu acho que se eu fosse muito uma pessoa que tivesse as certezas que algumas pessoas religiosas têm, isso facilitaria muito a minha sim, vida. Se eu fosse ateia, também facilitaria, porque eu teria uma resposta, pelo menos. Eu posso chegar para você, não, sim, Juliana, Deus não existe, ponto. Ser agnóstico não é fácil, porque assim, as pessoas me perguntam e eu digo, não sei, porque realmente assim, qualquer resposta que as pessoas deem a essas grandes questões da humanidade, essas grandes perguntas que nos fazemos, são respostas hipotéticas. A sim, filosofia faz mais perguntas do que traz respostas sim, reais, né? E mesmo assim, a ciência, você acha que a gente tem resposta para tudo? Tanta coisa é mistério. O que eu posso dizer com relação à minha fé? Eu tenho fé no mistério, porque uma coisa show. que a gente não pode negar é que há um mistério em todas as coisas. Na ciência, você sabe me dizer com certeza se há vida em outros planetas, ou quantas galáxias? A gente, tudo isso é mistério. O nosso corpo é um Sim. mistério enorme. Então, o que está É, distante de nós e o que está próximo de nós, a nossa vida, o nosso dia de amanhã, tudo isso é muito misterioso. Então, eu não posso negar que haja um mistério. Agora, o que é exatamente esse mistério? Eu acho que a razão não comporta. Então, diante desse mistério, algumas pessoas religiosas ouvindo, eu digo que diante desse mistério eu ajoelho, entendeu? Porque assim, eu não tenho como negar, há um mistério em todas as coisas. Agora, eu não sei dar um nome a esse mistério. Eu não sei uhum, dizer o que é esse mistério, até porque eu acho, algumas pessoas tentam decifrar o mistério como Deus quer isso, Deus tem um plano. Eu acho que o mistério quer ser mistério. Então, respeitamos sim. aí o mistério em nossa vida. É bem legal, bem particular essa forma de pensar, né. E você falou mais cedo, né, de repente se tivesse alguma religião, né, acreditar a crença única num ser divino e tudo mais, facilitaria, porque às vezes é uma resposta simples, né. É assim Sim. porque é assim porque na minha igreja fala que é. Então, houve um grande questionamento em algum momento da sua vida, tão grande que você parou: "Pô, opa, não pode ser tão simples assim as respostas para questões tão complexas do universo, né, da humanidade, né". E a única coisa que eu posso apresentar no meu livro é essa honestidade. Eu sou assim, eu não posso Sim, corromper. Eu queria pensar sim. diferente para facilitar a minha vida, Sim, mas realmente o meu livro é honesto com relação à minha percepção de mundo, que pode não ser e não deve ser sim. a percepção de muitas pessoas. Mas você sabe, Juliano, eu ministro laboratórios de leitura e é fascinante, porque a gente aprende muito nessa dinâmica de laboratório de leitura, em que as pessoas, a gente vai mergulhar num texto literário, não buscando um entendimento intelectual daquele texto, fazendo uma análise crítica, linguística do texto, mas entendendo esse texto como um espelhamento de quem eu sou. O que esse texto está falando a meu respeito, os personagens, o enredo, sobre a minha Uhum. vida. Então, eu vou buscar a minha biografia no texto, sabe? E o mais interessante, Juliano, é quando as pessoas têm percepções totalmente diversas. Isso é O legal. olhar diverso do outro enriquece a minha leitura. Então, Hum. assim, eu não tenho pretensão de convencer ninguém a ser agnóstico, achar que não Uhum. tem resposta. Se alguém encontrou resposta, puxa vida, acho ótimo, Ok, entendeu? né. Mas eu não tenho essa pretensão de que eu vou encontrar a resposta, eu não tenho acesso Uhum. à mente divina, Hum. então eu entendo que eu não tenho essa resposta nesse meu Não. plano. Se houver outro plano, quem sabe? Mas assim, Uhum. eu só posso ser honesta naquilo que eu trago e não tenho pretensão de agradar, né? Uhum. Porque antes de mais nada é o meu olhar, né? E eu Sim. respeito o olhar das pessoas também. E, É, e como eu disse, é o que o laboratório de leitura me faz sentir diariamente. sim. A diversidade de olhar enriquece o mundo.
amplia os horizontes, Com né, certeza. então Eu acho que até num fator de descoberta, assim, de você descobrir novos pontos de vista, novas formas de pensar, isso enriquece o ser humano, né, a gente fica acho sim. que principalmente quando a gente fala de religião, de divindades, né, de repente as pessoas pensam só de uma forma, né, e não se abre para pelo menos escutar e entender o que outras pessoas pensam, e e no fundo não tem certo nem errado, né. Acho que é muito particular quando a gente fala do que a pessoa acredita, o caminho que ela deve seguir, então, E às pelo vezes menos até eu falar que desculpa. eu tenho muito esse pensamento que, poxa, por que que, né, o Deus que, né, uma pessoa que é católica acredita, ele é mais Deus ou é o único Deus comparando quem o muçulmano, por exemplo, vai acreditar em outro Deus, né, ou então para quem é do candomblé vai acreditar em outro. Então, sabe, por que tem uma pessoa mais certa do que a outra? Eu acho que quando você tem uma discussão, né, pelo menos para escutar, como curiosidade, para entendimento, ver novas histórias, isso pelo menos me fascina muito, assim, quando se trata de religiões, divindades, conhecer essa diversidade toda que a gente tem, né, dependendo da cultura, da região, né, dos povos, enfim, eu penso muito nesse sentido, sabe? Essa provocação dessa discussão sobre isso. Uma vez o Leonardo Boff perguntou para o Dalai Lama qual era a melhor Uhum. religião, a religião mais certa, né, e o Dalai Lama respondeu: "É a religião que te faz melhor". Sim, sim. E é isso, as pessoas buscam paraíso, mas esquecem de ser seres humanos melhor. Então buscam serem Uhum. anjos divinos, mas antes de chegar Sim, a esse patamar, você tem que ser um ser humano melhor. E um ser humano melhor é aquele que sim. acolhe o outro na sua diversidade e acolhe no sentido, assim, de apreciar, sabe. Não Uhum. quero convencer você de que a minha verdade é a única ou é a melhor é melhor do que a sua, Perfeito. porque isso é muita prepotência, arrogância. Eu acho Sim, que até um dos aspectos, entre aspas, divinos, é a gente não ter essa arrogância com relação aos demais sim, seres humanos. Então, acolher no sentido de aceito, né, a sua visão até enriquece o meu mundo, sim, ou se não, respeito apenas. Eu acho que esse é o caminho. E quem sabe, né, a minha torcida é que a literatura favoreça sim, esse bom debate, sabe, sim, boa discussão, onde a gente pode chegar com os nossos olhares e sentir que tem um respeito. sim. Eu acho Assim, que eu respeito, tanto é que eu reforço aqui com você, não tenho intenção nenhuma de sim. afrontar ninguém com o meu texto, mas É, sou honesta com o meu pensamento, né. eu concordo. A literatura é um ótimo os livros são um ótimo instrumento para provocar essa discussão, né. E aí o que você falou que é essa prepotência que algumas pessoas têm, que às vezes é a base de conflitos, né. Sim, Tantos conflitos com a base religiosa, né, enfim, algumas crenças e a literatura para essa discussão, né, naturalmente sadia, né, de ver outras perspectivas, né, ou ver a perspectiva de alguém que não agnóstica, né, igual no seu caso, né, então que também é mais um ponto de vista, né, acho que é muito interessante nesse sentido. Pode falar, eu ia eu tenho muito para mim, Juliano, que a arte une as pessoas. sim, Você vai a um cinema, pessoas de times de futebol diferentes, sim, posições políticas diversas, religiões são capazes de apreciar o mesmo filme, a sim, mesma música, a mesma sinfonia, a mesma poesia, não importa sim, a sua opinião particular com relação a várias coisas. A arte é capaz de emocionar pessoas que têm posições diversas. E é neste campo que eu habito, entendeu? sim, Então, assim, como eu disse, não tenho pretensão de agradar a todos, mas se o texto fizer refletir, é o já estou bem suficiente, né. satisfeita, porque eu acho que, antes de mais nada, é isso, né, que a literatura Uhum, permite, sim. reflexões. Sim. Eu costumo falar que um bom livro, assim, né, fora as questões técnicas, você conhece muito bem para o livro ser bom fisicamente, né, mas questão de história, questão da o que está dentro ali do miolo, um bom livro é aquele que gera esses questionamentos. Se você fecha o livro, você passou às vezes vários dias, semanas lendo, e ele não te traz nada depois, né, tem alguma coisa errada. Você tem que pensar nele ainda um tempo, você tem que
tem que trazer lembranças, tem que trazer questionamentos, né? Porque algo que de certa forma trouxe um impacto, né? Então Sim. o livro tem essa capacidade, né? Acho que é bom nesse sentido. E Raíssa, você, né, em 2021 destravou, né, ali depois de tantos anos ali querendo publicar um livro, publicou o primeiro livro, está agora no segundo. Podemos falar que é um novo caminho que está sendo traçado da Raíssa escritora que vai publicar, tem novas ideias, já está pensando, porque Ah, assim, sempre fica fervilhando a nossa cabeça, sempre tem coisa para escrever, né? sim, sem dúvida, Juliano. Eu estou escrevendo um livro agora, já estou com ideia para mais Uhum, dois, assim, sedenta por tempo para poder mergulhar e a cabeça desanuviada para as histórias acontecerem, mas é muito interessante. Eu percebi, quando eu lancei o meu primeiro livro, que tem um tema que está, de certa forma, presente na minha uhum, escrita, e a gente vê hoje, né, literatura contemporânea, tem muito assim, da presença dessa dor do autor, né? Onde está o sofrimento do autor, ele leva para a sua literatura. Então a gente vê muitas as questões ligadas ao racismo, questões de uhum, gênero, literatura feminina, e eu fui me dar conta que a minha dor parte dessas questões religiosas. uhum, Essa visão que para mim é deturpada e que é passada a respeito da religião. Então, assim, esse tema perpassa os meus contos no livro de Folhas que Resistem e perpassa esse romance, O Cochilo de Deus. E agora eu estou desenvolvendo um outro, que o título é provisório, veja só, é também sobre o campo de joio. Eu não sei se você conhece a parábola, né, bíblica que fala do campo de trigo, de joio, uhum. bem maniqueísta, né, a visão, o bem sendo trigo, o mal sendo joio, e eu trago essa questão. É também sobre o campo de joio. Sim. E a história, o tema é esse, mas é um romance, é a Uhum, literatura trabalhando com essa questão de que somos seres humanos e temos trigo e joio em uhum, nós, e somos cercados por trigo e joios, e habitamos num mundo onde eles se desenvolvem de forma paralela. Então, não há ninguém que seja trigo, ninguém que seja joio, simplesmente. Esse é o mote do livro. uhum, Então, de certa forma, esse preconceito religioso que existe, e o que eu acho que é pouco falado na literatura, a gente está no momento em que a gente está trazendo muito essa questão, né, do sim, preconceito de várias formas, mas eu acho que o preconceito religioso é pouco falado e ele é muito forte, ele norteia a vida de muitas pessoas e cala muitas outras pessoas. Então, acho que a minha literatura caminha um pouco por aí. sim. Legal, curioso. Muito legal saber. E eu fico feliz, né, o Raíssa, que você tenha cada vez, né, com o Cochilo de Deus, o segundo livro, está partindo para um terceiro, e naturalmente uma construção, um amadurecimento cada vez maior, né, como escritor, e vai trazendo mais confiança, né, também. Talvez tenha esse ar, né, sai o primeiro, sai o segundo, já vai para o terceiro, e se a gente pudesse, parava tudo, ficava só escrevendo, né, porque é a parte muito prazerosa, né, a parte muito Não gostosa é? de desenvolver. Eu Não gosto é? muito, assim, e eu acho que quando a gente passa a escrever, a gente passa a ficar atento a, a, a diversas cenas ou momentos do nosso dia, a uma manchete de jornal, algo que a gente viu na rua, porque tudo pode virar uma história, né? Tudo pode virar um detalhe da nossa história. Então, a todo momento anotando um recado, anotando um trecho, alguma coisa, e se pudesse Gravando no celular, né, mandando gravando mensagem para a para gente si mesmo. mesmo. É exato, eu faço direto. E Antes de dormir, eu ponho a cabeça no travesseiro, as frases começam a vir, eu levando, lá vou eu, gravo no celular, no dia assim, seguinte escrever, sabe? É impressionante isso. e às vezes tem alguns momentos, né, que provocam mais isso, igual um evento literário, uma Sim, conversa sobre livros, um livro que a gente está lendo, então a gente também está envolvido no meio, né? Você bem envolvida também. A todo momento a gente está querendo construir algo, né? sim. Então a gente fica muito nessa ansiedade de querer escrever o máximo possível, publicar logo e já dar continuidade a novas histórias, né? É Mas uma urgência, né, que é uma e urgência. ao mesmo tempo, né, você,
né, trabalha em editora, você sabe disso, a gente tem que dar tempo ao tempo, tipo, o livro publica, tem que trabalhar o livro, né. Então não É. basta só publicar, aí tem toda uma jornada ali de divulgação, evento, participação do autor aqui e ali, tem as questões mercadológicas também, tudo tem que se encaixar, para daí então a gente escrever o novo livro. Mas eu acho que essa vontade de escrever cada vez mais é um ótimo combustível ali para a gente se manter vivo ali, né, no meio da literatura. Então, E assim, e com esse olhar para a gente, né? Eu, pelo menos, sim, mente, eu vejo. É lógico que a gente, e é um dos desejos primordiais de qualquer pessoa que escreve, é sentir que o livro está chegando no maior número de pessoas, né? Nas casas, as pessoas estão lendo e comentando o livro. E é muito prazeroso esse momento, uhum, porque a gente passa por 3 etapas no processo, né, de construção desse livro. Primeiro, a parte escrita, que é sim, muito prazerosa, mas sim. é árdua, então não é baixou o santo, estou escrevendo. É, Não, eu te digo, eu trabalho pelo menos 50 vezes o livro, é sim. muito árduo. E a parte que depois que você manda para a editora trabalhar junto, aquele, ai, será que está pronto para entrar na gráfica? Não está? É um sofrimento esse momento para Uhum. mim, é um parto, É, literalmente. E depois a parte em que o livro é publicado e começa a chegar às livrarias, então tem todo esse envolvimento. A gente sim, está envolvido muito presente nesses 3 momentos. Mas o mais importante, né, Juliana, é que quando o livro chega nas mãos de um leitor, a gente perde totalmente o domínio, o controle, exatamente. porque esse livro vai ser outro. Uhum, Como eu disse, no laboratório de leitura, a gente está lendo o mesmo texto, e é, parece textos diferentes. Cada sim, pessoa parece que lê um livro absolutamente diferente. Então, também uma outra pretensão que eu não tenho, e que os escritores, de maneira geral, não precisam e não podem sim, ter, é esse controle, achar que o sim, leitor vai ler exatamente como você quer que ele leia. Cada um vai sim. ler da sua forma, né? Inclusive, sempre quando eu lanço o livro, fico muito curioso, muito ansioso para saber quais serão os primeiros comentários, né, as Sim. primeiras avaliações, os primeiros feedbacks. E é muito comum aparecer algum retorno de uma pessoa questionando algo que eu nunca tinha imaginado, né, uma percepção sobre um personagem, sobre o que aconteceu em determinado momento que eu nunca havia pensado. Isso enriquece, né, a visão do leitor enriquece cada vez mais, É né? uma surpresa para o escritor tão boa, não? Sim, Quando demais. você participa de um clube de leitura e o seu livro é discutido, você fala: "Uau, nossa, Uhum. é verdade, faz sentido para mim isso que você está Sim. lendo". Eu acho isso Aí você até pensa, fabuloso, é você assustador até, né. aí você pensa: "Eu escrevi isso", né, e às vezes até um livro às vezes livros mais antigos que a gente não lembra 100% do que escreveu, aí a pessoa pergunta: "Aquilo foi tal coisa?" Eu falei assim: não sei, mas se você tá falando deve ser, eu acho que é mesmo". Aham. É curioso, né, cada leitor tem uma emoção, porque o livro é dele agora, né, É. cada um tem um ritmo de leitura, cada um vai entender de uma forma diferente, né. É o Isso é filho muito que vai rico, para né. o mundo e vai ele não tem, É, né, você não vai ter sim. controle, Aí ele volta conforme diferente, você né. diz. Ele É. viveu e volta diferente, que são esses feedbacks que cada leitor dá pra gente, né. A É, única coisa, Juliano, que assim, eu tenho e é um sentimento quando eu entrego em gráfica, porque eu fico naquela tortura, fica sim, pronto já para entrar, eu fiz o melhor, sabe, eu sim. fiz o melhor, eu cuidei desses personagens com muito Uhum. carinho, dessa história e, Tá ai, entregue, né. é essa sensação. Que bom. Bom, Raíssa, a gente chegando aqui no finalzinho aqui da nossa conversa, o livro Cochilo de Deus, primeiro ponto, onde que as pessoas podem comprar, pode ficar sabendo mais sobre o livro, onde que ele está disponível? Fala Bom, pra gente. ele está nos sites de venda e chegando às livrarias, nas Uhum, capitais e também no site da editora, mas o livro começa a ser publicado agora, ele estava em pré-venda até o final de outubro, começa a ser sim, publicado, não, começa a ser distribuído, ele estava em sim. pré-venda até o final de outubro, e então ele está chegando às livrarias, mas já é possível adquirir o Cochilo de Deus e o de Folhas que Hum, Resistem sim. também nos sites.
e o de folha que resistem com mais tempo, né, ele com certeza já Hum, está nas livrarias. legal. E para as pessoas conhecerem mais sobre você, o seu trabalho, aqui na tela tá o seu arroba, né, das suas redes sociais, que é Sim. Raíssa Lettieri. Então, muito Podem entrar em prazer. contato comigo, assim como você disse, Juliana, eu também tenho muita vontade de receber esse feedback dos Sim, escritores, receber as percepções de leitura, se apreciaram, se não apreciaram, e esse olhar que às vezes pode ser muito diferente para sim. enriquecer até o meu próprio olhar a respeito do meu texto. Então, fica aí esse convite de entrar em contato comigo no meu perfil para conversarmos. Que bom, ótimo. Então, Raíssa, muito obrigado por ter participado. Espero que você tenha gostado e até breve. Gostei sim, Juliano. Muito obrigada pela oportunidade de conversar com você. Até, tchau, tchau. Tchau.